A igreja só é igreja quando serve o outro. E por isso, seu crescimento é essencial para que a sua relevância seja preservada. Não é apenas sobre o avanço da estrutura, mas sobre a expansão do serviço. Não é sobre atingir maiores números, mas sobre transformar mais vidas. Falando sobre isso, em nosso terceiro painel, vamos receber o pastor Júnior Rostirola, da Igreja Reviver em Itajaí, o pastor Eduardo Bortolossi, da Igreja Família em Sorocaba, e o pastor Marcelo Cruz, da Verdade Igreja em Tubarão, em um bate-papo mediado pelo pastor Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Vamos receber com grande alegria e expectativa nosso terceiro painel da Cidade Conference. Bem-vindos mais uma vez. Que bom que você, quem se adianta, governa. Você já está aqui, vai pegar tudo desde o começo. O pessoal que está entrando, então vai pegando aos pouquinhos. Que bom. Nós vamos ao nosso terceiro painel. Eu creio que o painel é uma oportunidade incrível de você ter um assunto específico, temático, mais aprofundado. Espero que você tenha recebido bastante sobre de paternidade com Leila e Fabiano, e ontem de criatividade com o pastor Marcos, Danilo e o Alan. E hoje convidei 3 dos nossos pastores da Rede Inspire, amigos queridos, colegas que acompanhamos há muitos anos. Por 10 anos acompanho o trabalho dos 3 e vi o que Deus fez e estou com uma grande expectativa do que Deus ainda vai fazer. Então, nesses últimos 10 anos, tenho visto o que Deus tem feito em cada uma dessas igrejas, que eles mesmos vão se apresentar para todos vocês. Então, é uma hora de você pegar aí o seu caderno, lembra que o pastor Eric falou? E talvez é uma frase que eles vão falar, talvez vai ser um insight. Isso vai inspirar o seu coração para a sua realidade. Eu tenho certeza que você vai ser muito inspirado com esse painel sobre crescimento de igreja. Nenhuma igreja saudável nasce grande. Todas as 3 aqui em São José também, a 4ª, começamos e um dia esta é uma realidade. Eu assumi aqui há 25 anos atrás, tinham 620 membros. E hoje, 25 anos depois, nós somos 21 mil membros. Então, é um processo, leva tempo. E nós vamos pegar dicas, truques e quebra-galhos com eles também. Então, mais uma salva de palmas aos 3, por favor. E vamos começar então de lá para cá. Vou começar com o Júnior Rostirola, depois com o Eduardo Bortolossi, depois com o Marcelo Cruz. E eles, já de início, os 3 vão se apresentar e apresentar suas igrejas. Muito bom dia, Pai, seja com todos. Uma alegria poder estar aqui. Esse lugar sempre nos inspira, né? Cada vez que eu venho na colina, realmente eu sou inspirado. Eu sou casado para sempre com a Michele e pai para toda a vida do João Pedro e da Isabela, que são os filhos mais lindos do mundo, porque são meus. E também sou pastor na Igreja Reviver na cidade de Itajaí. Uma igreja que nós plantamos há 12 anos atrás, com 8 pessoas. Depois, no decorrer do painel, a gente vai compartilhar um pouquinho. Mas eu quero que você conheça um pouquinho da nossa história. E eu gostaria que passasse o vídeo da Igreja, então, Reviver. Igreja Reviver, uma família para pertencer. No dia 10 de abril de 2010, nasceu a família Reviver, em Itajaí, Santa Catarina. A primeira reunião aconteceu em uma garagem com apenas 8 pessoas. Em um crescimento exponencial, a igreja foi para o seu segundo templo em 2013. Com isso, a igreja não parava de crescer e um novo templo foi construído em tempo recorde. No final de 2019, foi inaugurado o seu templo atual, a Reviver Sede, com capacidade para 3.000 pessoas sentadas. E atualmente, conta com uma família de 5.000 membros. Ao longo dessa caminhada, milhares de pessoas aceitaram a Jesus, se batizaram e foram transformadas. Hoje, a igreja conta com mais de 50 ministérios que são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos membros. Dentre tantos ministérios, a igreja ainda aborda projetos com esportes aberto para a comunidade,
um jeito de levar saúde e o Evangelho a muitas famílias. A Reviver abrange todos os tipos de pessoas, indo da igreja ao presídio, cuidando de nossa sociedade, pois entendemos que uma igreja saudável é aquela que vive Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por isso, junto com a igreja, também nasceu a Associação Escolhi Amar, com 4 projetos sociais. O Conviver, Centro de Recuperação Feminino, fundado em 2012, cuida de mulheres dependentes de substâncias psicoativas. O Mercado Solidário, que também deu início no ano de 2012, alimenta e traz dignidade para as famílias, onde elas mesmas fazem suas compras. O Lar da Criança Feliz, fundado em 2015, abriga crianças em situação de risco e vulnerabilidade de 0 a 12 anos. O Lar do Adolescente, fundado em 2016, acolhe adolescentes de 12 a 18 anos que saíram de famílias desestruturadas. Dentre outros projetos, também estão a Igreja Reviver no Haiti, que nasceu em 2017, e o Bazar Solidário, fundado em 2019. Com o crescimento da igreja, entendemos que era tempo de expandir. E em 2021, nasceu nossa família igreja no Rio Grande do Sul. Em breve, vamos inaugurar um batistério, área de convivência com praça de alimentação e 2 novos prédios para atender todas as faixas etárias da infância. Nossa família não para de crescer e nós não paramos de sonhar. Muito bom, excelente, que inspiração, hein? Parabéns, Júnior, Michele, que está aí também com o pessoal da Reviver. O tempo passa rápido, hein? Na verdade eu falei 10 anos, mas são 12, né? 12 anos, e é um dos primeiros que entrou na Rede Inspire. 12 anos, eu pude pregar nos 3 templos, nos 3 espaços, e ver esse crescimento do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Glória a Deus. Parabéns. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir como que ele chegou até lá, não é? Eu vi esse processo todo, mas talvez você está vendo hoje e pense assim: bom, posso começar daqui? Não, tem história de 12 anos, desde que ele começou, quando plantou, até chegar aqui. Então, obrigado, Júnior. Eduardo? Bom dia, igreja. Meu nome é Eduardo, sou casado com a Adriana, sou pai de 2 meninas, a Rebeca e a Esther. Tenho 2 netos também, da minha filha mais velha, a Rebeca. Nós somos pastores em Sorocaba, na Igreja Família. Há 16 anos nós nos mudamos da capital, São Paulo, para lá, para Sorocaba, para assumir uma igreja com 30 adultos e 6 crianças. Era o nosso desafio já na rede, né? A gente ainda não era rede, mas já ouvindo o pastor Carlito muito tempo e levando ele nos nossos congressos ainda da denominação, mas fomos muito inspirados e estamos em Sorocaba então há 16 anos. Eles mandaram um vídeo bem curtinho, mas só para celebrar que a gente está, depois desses 16 anos, quando éramos 30 adultos e 6 crianças, há 5 anos atrás, inspirados aqui na colina, na Rede Inspire, com esses amigos que a gente fez aqui tão preciosos, nós nos mudamos para um novo campus também, que compramos uma área num desafio enorme, que quitamos esse mês passado agora, e completamos 5 anos nesse campus. Então pode colocar o vídeo, por favor. Quem tem um testemunho para contar de algo que Deus fez em sua vida nessa igreja? Eu tenho vários. Nossa igreja é uma bênção e está completando 71 anos de fundação, 16 anos de restauração e 5 anos de nova casa. Foi em 2006, quando a igreja estava com a sua sede lá na Rua Birajara,
que começou um tempo de renovação com a chegada do pastor Eduardo e sua família. Você é dessa época? Quantas coisas vivemos lá? A igreja estava há quase 2 anos sem pastor e começou ali um tempo de renovação quando tínhamos somente 30 adultos e 6 crianças. E olha só onde o bom Pai nos permitiu chegar. É uma felicidade enorme estarmos nessa casa incrível, podendo celebrar com mais de 5.500 filhos, 5 anos de casa nova, vivendo esse lindo sonho de Deus. Realmente, nos últimos anos, nós vivemos muitos milagres, transformações e vidas se rendendo a Jesus. São centenas e centenas de irmãos descendo as águas e confirmando sua fé. Além disso, nós também ampliamos todo o nosso atendimento ao sertão brasileiro. Plantamos 2 igrejas e estamos indo para a 3ª, atendendo o público mais carente do Brasil. Nosso coração só tem alegria, gratidão por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Eu realmente agradeço a você que já é membro da nossa Igreja Família, aqueles que estão chegando e os que nos visitam. Nós seguimos firmes no mesmo propósito de levar a glória de Deus de dentro para fora e num ritmo imparável. Quero convidar você a celebrar conosco 71 anos de fundação, 16 de renovação e 5 anos nessa nova casa. Porque somos mais que um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer. Que Deus te abençoe. Uau! Parabéns, Eduardo. Lindo ver também essa evolução, esse tempo de expansão. Você e a Adriana estão de parabéns. Também pude pregar no lugar antigo, no lugar novo, e agora cada vez mais bonito. E vai expandir agora, vai dobrar de tamanho, né? Isso é muito maravilhoso. E o seu batistério também, como que o Júnior vai construir, externo como esse aqui, faz toda a diferença. Se você pode ter um lugar assim externo para batizar, fica algo muito, muito impactante para quem também vem acompanhar os batismos, né? Então, parabéns. E vamos agora para Tubarão. Marcelo, bem-vindo. Bom dia, pastor Carlito. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Cada vez que eu venho nesse lugar, depois de 12 anos, em todas as 12 edições, eu fico muito inspirado, porque somos inspirados de longe, mas impactados de perto. Estamos aqui com 51 pessoas da nossa igreja. Isso. E cada vez que as pessoas chegam aqui, elas são profundamente desafiadas ao próximo nível. Eu me chamo Marcelo Cruz, sou casado com a Andréia, pai de Arthur e Vitório, sou pastor líder da Verdade Igreja em Tubarão, Santa Catarina. Assumimos a igreja em 2016, depois de 20 anos de história. Estamos aí caminhando para o 6º ano de liderança, em fase de transição. Uma mudança também recente de lugar. Depois de adquirirmos um novo espaço, escolhemos dar um passo intermediário, onde nós saímos do lugar antigo e vamos construir uma nova área, um novo espaço com colégio e igreja, mas entendemos de Deus a importância de darmos um passo intermediário, assim como o pastor Carlito fez aqui na igreja da cidade, e a gente tem vivido isso lá no sul do Brasil. E eu quero passar um vídeo aqui para vocês. Somos o povo da verdade. Marchamos em direção à liberdade que Cristo conquistou. Somos apaixonados. Não medimos esforços para ecoar a palavra, o guia absoluto de fé. Uma igreja relevante que impacta localmente e avança globalmente, levando cada filho flecha a entrar, usufruir e implantar o reino de Deus. Vivemos uma cultura profética, apostólica e sobrenatural, firmada em pilares como educação, empreendedorismo e excelência, tendo como valor a honra e promovendo o engajamento bíblico. Estamos avançando e sonhando. Expandimos para tornar real essa visão. Progredimos em constante aceleração, sem tempo a perder. Com celebrações dinâmicas e atmosfera contagiante, promovemos um ambiente familiar, especialmente preparado em resposta ao chamado na esfera da educação. O Colégio Legado conta com mais de 600 alunos,
desde a educação infantil ao ensino médio. Possui método por princípios, parcerias internacionais, espaço físico amplo e moderno, um ambiente propício para a formação das futuras gerações. O Verdade Social tem ajudado pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O projeto Te Amo apoia crianças e famílias atípicas. No Catalyse Movement, mais e mais jovens estão sendo empoderados, tornando-se verdadeiros catalisadores do sobrenatural. O Catalyse School, nosso braço acadêmico, em parceria com a JET Escola, forma os influenciadores da nova geração. Muito mais queremos e vamos fazer por um crescente amor a Deus e um crescente amor ao próximo. É isso que somos. Verdade Igreja, uma igreja para todos. Parabéns, Marcelo, por dar continuidade e ampliar o que recebeu da pastora Marisa. Também tive a oportunidade de pregar já nos dois lugares, no antigo e no atual, e vislumbrar aí, como mostrou ali no vídeo, já o que vai ser o terreno novo e o novo prédio na nova área. Queria que vocês falassem, muita gente está aqui há 12 anos atrás do que vocês dois viveram, né? Então imagine, tem irmãos que estão aqui do Brasil inteiro e que talvez aquele Júnior de 12 anos atrás chegando aqui pela primeira vez nessa conferência, ou você também. Júnior, que conselho você daria para quem está iniciando, como você há 12 anos atrás, plantando uma igreja? Qual é o, vamos chamar assim, do pulo do gato para começar uma igreja do zero e chegar onde você está? Excelente pergunta. E sabe que ontem eu estava aqui e eu estava pensando quantas igrejas aqui que estão iniciando, e há 12 anos atrás eu estava realmente vivendo a mesma coisa. Há 12 anos atrás eu fui na José Longo, que na época a igreja da cidade se chamava PIB, e foi no último IBCP, Igreja Brasileira com Propósito. E eu não conhecia o pastor Carlito nem a pastora Leila. E eu li um livro e eles tinham prefaciado o livro, enfim, e eu fui pesquisar, vi que tinha uma conferência aqui em São José dos Campos, e aí eu disse, eu vou nessa conferência, né? A atitude nos coloca realmente em lugares que a gente sonha. É verdade. E na verdade eu lembro que eu tinha 30 dias de igreja, então assim, era uma igreja muito nova, 30 dias. Eu peguei 50% da minha igreja, que eram 4 pessoas, e eu coloquei dentro de um carro e a gente viajou 800 quilômetros para chegar realmente num ambiente como esse. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu fiquei muito impactado com a vida do pastor Carlito, a simplicidade, e ao mesmo tempo um homem tão sábio. Fiquei impactado com as pessoas da igreja, desde da recepção até a pessoa que vai nos servir uma água, enfim. Eu fiquei impactado com os ministérios, então eu confesso dizer para vocês que não foi inveja, mas eu queria viver tudo aquilo que o pastor Carlito estava vivendo. Então, eu lembro que eu fui fazer uma plenária com o pastor Carlito e ele compartilhou sobre as obras sociais. E na época ele disse, olha, a igreja está investindo R$1 milhão. Eu disse, eu vou investir o dobro. Então, eu comecei a sonhar, eu comecei a realmente gerar dentro de mim uma inquietação tamanha, a ponto de começar a realmente plantar coisas que eu só sonhava, mas a partir daquele momento que eu fui impulsionado, que eu fui inspirado, eu comecei realmente a fazê-la. E eu lembro que a volta para casa foi realmente assim, 8 horas de viagem só sonhando, porque nós vamos fazer isso, e eu lembro que quando nós chegamos em Itajaí, primeiro dia que eu cheguei na igreja, depois da viagem, eu estava realmente assim com a cabeça a mil, e ali nós começamos, né? Começamos a realmente a plantar muitas coisas. A realidade da Igreja Reviver hoje é outra realidade, mas por conta de realmente a gente se inspirar e realmente ser empoderado, é possível você viver tudo isso que você está vendo aqui, é possível. O pastor Carlito sempre fala que a unção que você respeita, você recebe. Quando você respeita uma unção, quando você realmente é humilde o suficiente
para reconhecer que você não é tão bom sozinho, mas quando você realmente aprende com quem está na frente, eu penso que esse é o pulo do gato. Eu penso que esse é o momento que você começa realmente a crescer em todas as esferas e também crescer espiritualmente, como pessoa, como líder, como pai, como mãe, enfim. Então, eu penso que o meu pulo do gato foi realmente olhar para o Senhor, olhar para a sua igreja e realmente reconhecer que o Senhor estava muito na frente e que eu tinha que realmente trilhar aquele caminho para realmente chegar onde eu cheguei hoje. Parabéns, glória a Deus. E eu estou sempre olhando os outros também. Quando eu já faço um gancho aqui, Júnior, eu fiz uma oração semana passada, quando eu vi o vídeo do pastor Rick Warren falando e apresentando o casal que vai assumir a igreja 40 anos depois do que ele fundou o Saddleback. E eu apliquei fé e falei assim: Senhor, eu quero terminar como esse homem, bem. Porque, gente, na vida cristã, Júnior, Eduardo e Marcelo, como termina é que se conta. Nós estamos vendo aí, infelizmente, pastores de mega igrejas não terminando bem. Pastores que nós aqui temos livros, que vamos continuar pegando os princípios, que as suas igrejas estão aí, mas eles em si não terminaram bem. Já pensou? Depois de a gente começar bem, desenvolver bem, não terminar bem? Então, quando eu vi, fiz como você. Primeiro que também, há 25 anos atrás, eu fui lá em Saddleback e andei naquilo lá e fiz as mesmas orações que o Júnior e falei, também a gente pode ter isso no Brasil. E sempre procurei aprender com outros. Mas agora eu fiz essa oração, porque estou com 52 anos, eu não sou mais um rapaz de 27, como eu comecei aqui. E eu fiz essa oração, que eu e Leila possamos terminar bem, como o pastor Rick Warren está terminando, pegar uma igreja do zero, entregar uma igreja com 25 mil, mas mais do que isso, uma igreja saudável e influente. Então, que você também termine bem, em nome de Jesus. Júnior, o que me chamou muita atenção no seu vídeo, você colocou lá o texto de Tiago, a questão do Ministério Social. 12 anos de igreja, saí do zero para 6 mil. O Ministério Social sempre teve presente na igreja. Sim, a partir do momento que eu cheguei, inclusive aqui, que eu vi na época a BAP, eu realmente fui muito inspirado. E uma das coisas que realmente sempre queimou no meu coração, eu sempre disse que eu não queria ser só pastor de uma grande igreja. Eu penso que ter uma grande igreja não é sinônimo realmente daquilo que tem que ser feito, né? Então nós precisamos ser uma igreja para fora. E então a igreja Reviver sempre foi uma igreja inclusiva, né? Hoje nós temos o Ministério de Libras, a gente abriu o ministério também para crianças autistas, a gente viu que muitas crianças elas estão realmente vindo para a igreja, mas os pais às vezes não sabem lidar com aquela situação e até mesmo os líderes. Então a gente também plantou esse ministério, que é o Ministério Acolher, para criança com Down também. Então assim, nós começamos desde o início da igreja, nós plantamos primeiro o Centro de Recuperação Feminino, que é o Conviver, que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e também mulheres portadoras do vírus HIV. Por exemplo, se tiver alguma mulher na sua cidade que quer tratamento, você pode mandar para Itajaí que nós vamos cuidar dela. Sem nenhum custo, a gente assume o custo. Então, eu entendo que ser uma igreja é realmente ser uma igreja que cuida das mazelas da sociedade. Junto nós plantamos também um abrigo de crianças de 0 a 12 anos e também plantamos um segundo abrigo, que é o abrigo de adolescentes, de 12 a 18 anos. Temos o Mercado Solidário, temos projetos sociais também na área de esportes. Então, assim, hoje a igreja, ela realmente é grande, não só de tamanho ou de quantidade de membros. A igreja hoje é grande na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Sabe, eu sempre me pergunto o seguinte, se hoje a igreja Reviver deixar de existir na cidade de Itajaí, será que ela vai fazer falta? Será que vai impactar? Hoje eu entendo que ela realmente faria muita falta. E se você quer medir o tamanho da relevância da sua igreja, só imagina ela deixando de existir na sua cidade. Se não gera tanto impacto, eu penso que você precisa rever e realmente avançar um pouco mais. Não há limites quando nós realmente temos o nosso coração alinhado com o coração de Deus e com a motivação correta. Pode ter certeza,
Você projeta e Deus paga a conta. Amém. Glória a Deus. Você pode celebrar isso? Aleluia. Parabéns. Olha, Deus está falando com você nessa área. Eu não sei como é que está a sua igreja na área social, mas o que você ouviu aqui ontem, o que você está ouvindo nesse painel, Deus está te incomodando a fazer diferença. Nós somos o país que tem, nas três Américas, a pior distribuição de renda, só superada pelo Haiti. Só o Haiti tem uma distribuição de renda pior do que a do Brasil. Somos a 10ª maior economia do mundo, mas só o Haiti tem uma distribuição de renda pior do que a do Brasil. Então, temos que fazer mais da cidade para o país, e a sua cidade, a sua igreja pode fazer mais pela cidade. Eduardo, o seu case é muito interessante de transição, pegar uma igreja pequena, mas muito tradicional, e fazer a transição. Qual o pulo do gato você diria para um pastor que chegou aqui e está numa situação parecida com a sua, que foi parecida com a minha? Uma igreja tradicional, menor, na cidade, e com uma cidade linda que você tem, que é Sorocaba. No nosso caso, essa transição foi baseada bem no que o Juan falou um pouquinho aqui na mensagem dele, aliás, muito extraordinária. Juan, amigo querido, a gente trabalhou no que ele começou: fundamento, processo e crescimento. Crescimento é um resultado, mas se não tiver fundamento e processo, não vai funcionar. E a chave para nós, no meu caso, que fui pegar uma igreja com 30 pessoas, muito tradicional, foi treinamento de líderes. Treinar os líderes, enfrentar esse processo. A igreja estabeleceu o seu fundamento e entrar nesse processo. Muita gente está sonhando assim: eu preciso ter um novo líder aqui, eu preciso ter nova equipe nisso, mas se não tiver o fundamento e não investir no processo de treinar essas pessoas, então o desafio para nós foi, aqueles 30 irmãos disseram: pastor, nós queremos começar do zero. Então eu fui para começar uma igreja do zero com 30 pessoas, 30 adultos, 6 crianças. E eu disse: então, já que a gente vai começar do zero, ninguém aqui é mais nada. Nós vamos começar do zero. E durante 3 anos, os 3 primeiros anos, foi muito difícil, porque eu só trabalhei com treinamento de líderes. Treinando esses líderes, preparando eles para os ministérios, para aquele sonho de igreja, família que a gente tinha, que a gente ouviu aqui, foi muito abençoado, muito inspirado. E nós fomos treinando, trazendo eles para todos esses eventos. E eu vejo uma das chaves é esse discipulado. É o processo do discipulado através do treinamento da liderança para transicionar para uma nova mentalidade. Porque como o projeto social, ou esse envolvimento da igreja na área social, que a gente também sempre teve, eu vejo que é a nova estação da igreja, é entrar de cabeça nisso e servir as suas cidades. A gente também faz como o Júnior faz, o Marcelo, o Eric, todos eles. É muito importante, mas treinar as pessoas para isso. Então a chave foi o treinamento de líderes. Treinar nosso time principal, vamos dizer assim. Pega essa chave aí. E a sua função como pastor é treinar a sua equipe. Que é uma descentralização. Porque a liderança antiga é muito centralizadora. E a gente descentralizou, treinou pessoas para elas serem líderes. Se a igreja ficar focada num homem só, numa pessoa só, ela não vai crescer. O crescimento está envolvido com descentralização. Investir em outros, formar outros e eles serem enviados. E pastores que estão numa situação parecida com a sua, e o nosso case é muito parecido nisso também, você transicionou de uma igreja tradicional para uma igreja contemporânea, e aí teve consequência de 2 coisas que eu passei aqui e você também passou. Mudar de lugar, comprar um lugar e mudar o nome da igreja, porque o nome também teve necessidade de atualização. Que conselho você daria para o pessoal que também vai precisar passar por isso? Transicionar para crescer, mudar de lugar e vai perceber que vai precisar de mudar de nome da igreja. Eu acho que essa é a parte do processo. E o processo é muito importante, a gente não pode queimar etapa. O que eu vejo às vezes a gente, por exemplo, vem na conferência, recebe tanto, e a gente quer fazer tudo de uma vez só. Mas tem o tempo, e o importante é o time de Deus. Então nós, depois de 10 anos que eu estava nesse processo, nós compramos a nova área. E depois de mais 2 anos, nós fizemos a transição do nome. Então foi muito
respeitando as etapas, respeitando os processos. Deus foi nos dando isso aos poucos. O momento de mudar de lugar foi muito importante para nós. A igreja mais que triplicou depois da mudança do espaço, do lugar. A gente tinha uma igreja bem central, como era aqui, e na verdade, você sabe disso, porque eu vim aqui, eu trouxe meu time aqui para conversar com o pastor Carlito. A gente tinha um prédio maravilhoso no centro, compramos casas, tinha estacionamento, e só que não tinha mais para onde crescer. E eu estava querendo ampliar. Quando eu trouxe meu time aqui, o pastor Carlito falou: por que você não considera comprar um lugar numa área fora, uma zona mais isolada da cidade? E nós fomos para a zona industrial, compramos um imóvel que era um milagre, e o mês passado, com 6 meses de antecedência, nós quitamos completamente esse imóvel. 5 anos atrás era um sonho, 16 milhões de reais, era um negócio impossível. E hoje a gente viu a mão de Deus. Então eu acho que respeitar o processo, ter calma, não querer fazer tudo, mudar tudo, mas Deus vai trabalhando, e eu vejo também que Deus vai nos dando as conexões e as pessoas chaves, pastor. É isso aí. Verdade. Pega aí, coisa de ouro, hein? Tá vendo? Você vem numa conferência, você pega uma história inteira. Quanto custou isso aqui? Meu Deus. E Marcelo, e quem está aqui e vai passar por uma situação bem peculiar sua, né? Vai suceder a sogra. Ensina para nós. Posso orar por você depois sobre isso, impor as mãos sobre a sua cabeça. Dona Marisa, pastora Marisa, um beijo, amamos você. Um grande desafio para mim, pastor Carlito, porque a pastora Marisa foi uma líder extraordinária. É muito fácil você suceder um líder quando ele não fez tantas coisas relevantes. Mas no meu caso, assumir uma igreja de uma mulher que foi uma líder extraordinária e que marcou a sua geração, aumentou o meu nível de dificuldade. E uma das coisas que eu acredito que nos ajudou muito foi investir num ecossistema, porque ele se retroalimenta, ou seja, você estabelecer uma cultura. Cada vez que eu venho aqui, eu percebo, eu leio nas entrelinhas uma cultura. A cultura almoça a estratégia no café da manhã. Então esse lugar não é um lugar onde você vem só para receber uma nova estratégia, um novo método, mas é quando você percebe, não é, Eduardo, a cultura em todos os detalhes. Então ao longo desses anos, nós investimos em cultura. Esse foi o primeiro ponto. O segundo foi o que o Eduardo falou, processo. Quando eu entendi que esta conferência ou as suas edições não é apenas um evento, mas sim um processo, isso foi me destravando sempre para o próximo nível. Porque quem é bom em dar desculpa, geralmente não é bom em mais nada, não é? E eu comecei a trocar as velhas desculpas por novas atitudes. Então quando a gente traz um grupo de líderes, pessoas que estão abertas na cultura de mudança, e a gente foi mudando várias coisas, esses líderes, eles são catalisadores das novas mudanças. Uma das coisas que fizemos ao vir para cá seguidamente foi trazer pessoas que nos ajudariam no processo desse ecossistema, estabelecimento de uma cultura que acelerariam o nosso processo. Então a mudança para nós é a única constante. Nos mudamos agora em 2021 para um novo lugar, saindo de um prédio próprio no centro da cidade para um lugar alugado, onde nos possibilitaria um crescimento muito maior, e o nosso crescimento ele foi instantâneo em 30%, só pela mudança de lugar. E isso aconteceu na entrada da cidade, né, que vai ficar também a 3 quilômetros desse lugar onde nós vamos construir. Então, um investimento no ecossistema, numa cultura de mudança, processo, e também você sentar para aprender escolhendo quem você vai ouvir. Isso foi o que me ajudou muito ao longo desses 12 anos. E a sua igreja também, como aqui nós também entendemos isso, um dos montes de liderança é a educação. Hoje começamos do zero aqui também, e 8 anos depois um dos melhores colégios da cidade. Agora fomos para a faculdade, abrimos a faculdade cristã da cidade. Vocês lá têm um colégio.
Talvez algum dos pastores aqui, quem aqui sua igreja tem ou já está trabalhando na visão de ter um colégio? Levanta aí. Temos vários. O pastor Mauro, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, também vai ter o colégio. O Eduardo também já está trabalhando ano que vem. Como é que está isso? E que conselho você daria para quem quer trabalhar no monte da educação e investir em ter um colégio? No nosso caso, nós começamos há 13 anos atrás com a primeira turminha com 12 alunos. E nós escolhemos uma estratégia dentro de um planejamento de crescer uma série a cada ano. 2022, nós inauguramos o primeiro ano do ensino médio. Então, de 12 alunos na primeira turma, nós hoje somos 610 alunos, trabalhamos com educação por princípios, uma parceria com a Universidade de Cambridge, um colégio com programa bilíngue. Hoje somos o terceiro colégio mais lembrado e mais influente e relevante, alcançando uma população de 400 mil pessoas em 18 cidades da nossa região. Então, para nós, o nosso caso, muitas pessoas nos procuram perguntando, Marcelo, como eu posso iniciar um colégio? Primeira coisa que eu digo, se você quer um colégio para ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. O colégio ele tem que ter um chamado, uma missão. E a gente foi, ano após ano, em planejamento, dando um passo de cada vez, crescendo uma série por ano, e hoje nos possibilita chegar no primeiro ano do médio, e ao terminarmos ou concluirmos a etapa do ensino médio, nós já também vamos abrir uma faculdade. Ok, muito bom. Júnior, agora olhando daqui para frente, para os pastores que estão com a igreja em crescimento, em alta performance, como você está, que conselhos você daria de prioridades e cuidados? Porque ao pastorear igrejas pequenas, o seu erro tem um efeito. Quando pastoreamos igrejas maiores, com mais pessoas, com mais orçamentos, também temos que cuidar, porque os nossos erros também podem ter maiores prejuízos. Então, olhando daqui para frente, para igrejas que já estão em crescimento como a sua, qual a sua palavra? Então, na verdade, o que acontece? Hoje, com 12 anos, eu tenho os próximos 10 anos já planejado. Então, o colégio é um dos projetos que nós temos também para plantar. Eu vejo que eu já fui pastor de 100, já fui pastor de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, agora o meu desafio é ser pastor de 5.000. E isso realmente traz para nós um certo desconforto. Eu penso que, inclusive, o livro Igreja Família tem me ajudado muito. Porque eu penso que você não pode sair dessa conferência sem levar o livro Igreja Família. Você que é pastor, você que é líder. Por quê? Porque realmente traz um certo alinhamento. Nós que estamos nesses desafios, eu penso que você manter o equilíbrio da igreja, é esse livro, excelente livro, tem me ajudado muito. Está lá no meu gabinete, lá na minha sala, estou sempre dando uma olhada, e é sempre bom também você dar uma repassada na visão, na missão, nos valores e nos propósitos da tua igreja. Como a nossa igreja é uma igreja com propósito, então a gente tem o equilíbrio dos 5 propósitos: adoração, ministério, comunhão, discipulado e missões. Então eu vejo que hoje o grande desafio é realmente nós prepararmos líderes para estar na mesma visão, no mesmo propósito, para que a gente possa realmente receber quem está chegando, porque começa a chegar muitas pessoas. A pandemia trouxe um crescimento exponencial. Eu acredito que não foi só para a Igreja Reviver, eu acredito que para a igreja brasileira, enfim, no mundo, na verdade. Porque as pessoas elas estão realmente sedentas, as pessoas elas estão em busca realmente elas caíram em si, que não existe só o corpo físico, mas o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, e isso está realmente trazendo um grande número de pessoas para as nossas igrejas. Então eu penso que hoje, meu maior desafio, o conselho que eu daria, é realmente você sentar, planejar e preparar líderes para que estejam realmente focados na mesma visão, na mesma missão, nos mesmos valores da igreja, para você não perder, porque o grande problema nosso é quando a gente se acostuma. Eu já sei fazer, e aí você cai no erro.
Porque o bom é inimigo do ótimo. Então, eu lembro que quando eu saí daqui no último IBCP, eu fui para casa, fui para a igreja. Então, assim, tudo que eu ia fazer era com muita excelência, porque nós aprendemos que a excelência, ela honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, tudo que eu ia fazer, eu estava presente. Então, eu chamava o líder, eu estava presente. Com a igreja grande hoje, eu não posso estar tão presente com os líderes. E aí a gente pode cair no erro de simplesmente confiar. Não que você não pode confiar nos líderes, tem que confiar. Mas nós precisamos entender que eles estão num processo de crescimento. E você não pode ficar longe. Então, o meu maior desafio hoje é estar perto da liderança para realmente manter a visão da igreja. Excelente. Dica de ouro. O Rick Warren diz o seguinte: se o líder andar um pouco à frente, ele mostra que ele está na liderança e tem o que dizer. Mas se ele ficar muito longe à frente, ele pode ser confundido até como um inimigo. Porque quem estiver seguindo não vai conseguir discernir. Uau! Eduardo, a mesma pergunta. Eu acho que manter o coração humilde, para não se perder. E uma coisa muito fundamental a líder que está em crescimento é: não se isole. Porque às vezes no crescimento alguns pastores, alguns líderes se isolam, começam a andar sozinhos, e esse passa a ser o calcanhar de aqueles que têm derrubado muitos líderes. Então não se isole, seja humilde, coração ensinável. A gente vem aqui há mais de uma década, ouvir todo ano, aprender todo ano. Eu estou aqui quase todos os meses. E porque manter o coração ensinável, sentar em mesas onde você pode aprender, receber, porque a chave para você continuar para o novo nível é essa, é continuar ensinável e não se isolar em hipótese alguma, porque muitos líderes estão caindo porque eles se isolaram, fizeram o seu mundinho e agora eu não preciso de mais ninguém, não preciso ouvir mais ninguém, e infelizmente a gente vê que esse orgulho, essa soberba pode subir ao coração mesmo. Então é manter esse coração ensinável, que é uma das facetas da humildade, é essa, manter ensinável. Quanto eu já aprendi aqui, estou desde ontem aqui, quanto que eu já aprendi aqui? Meu Deus, só de ouvi-los aqui. Isso é fundamental para o próximo passo. Ok. Está à frente, mas não distante. Mesma pergunta. A Verdade Igreja, hoje ela tem 25 igrejas, então eu sou parte dessas 25 igrejas. E uma das coisas que muito me abençoa é você ter quem fale na sua vida, né? Eu estou aqui inclusive com o meu pastor Nini, representando aí todas as 25 igrejas. E eu acredito, pastor Carlito, que é você descobrir o seu ritmo, a sua cadência, né? Você pode ser tentado a sair correndo na frente e ser um inconsequente, mas também tentado a ficar muito aquém e não encontrar o seu ritmo. Então, quando você descobre o seu ritmo, você começa a dar passos que têm a ver com a velocidade que Deus tem para a sua vida. Eu nunca vou poder querer ser você, eu preciso ser o melhor Marcelo. Então, ter pessoas que falam na minha vida, que cuidam do meu coração, que me mentoreiam, que me discipulam, que me apontam o caminho, que me confrontam, isso vai me mantendo no meu lugar, e isso vai trabalhando a humildade para você manter um coração aprendiz. Então eu celebro o ambiente em que o Senhor me colocou. Uau, que importante. E ao fazer isso, um abraço pastor Nini e a todos os pastores da verdade que estão aqui, precisamos guardar esse princípio, que ninguém faz nada grande sozinho, se fizer sozinho é porque não é grande, e a prestação de conta, não é? Então, aí que vai um outro princípio, gente. Toda igreja precisa ter duas coisas: um conselho, e esse conselho não pode ser formado, essa igreja tem um conselho de 12 líderes, e 6 deles não são da equipe e não são remunerados, são membros da igreja. 6 são os pastores líderes, eu e Leila, Marcos e Mariana, Vivian e Fabiano, mas os outros 6 são pessoas da membresia da igreja. Tem que ter um conselho. Nenhum gasto acima de 100 mil reais na igreja é feito sem passar por esse conselho. Então isso é muito importante e nos protege.
E outra coisa, você tem que ter pastores além do rebanho para que a gente possa prestar contas. Eu creio que vocês têm, e nós temos que andar assim para, como Paulo disse, depois de 3 anos em Éfeso, terminar bem a sua corrida. E acho que essa palavra é muito importante. Nós não somos o outro, mas temos que aprender com o outro, não é?